Bom dia, hoje é 1º de outubro de 2020, nós estamos aqui, eu, Regina Tupinambás, Suzana Tábuas, do CryptoID, e estamos recebendo Francimara Viotti e Edmar Araújo, que dispensam apresentações, mas a gente gosta de fazer a coisa formal. Então, a Francimara Viotti é presidente da Associação de Tecnologia e Identificação Digital, que é a ATID, e o Edmar Araújo é presidente da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, a ARB. Hoje a gente se reuniu aqui para falar um pouco sobre a Lei 14.063, que foi sancionada pelo presidente da República dia 23 agora, de setembro, e que tramitou na Câmara Federal como medida provisória 951, que foi incorporada pela medida provisória 983 e foi para o Senado para ser votado como PL 032. Isso tudo resultou na Lei 14.063, que trata, entre outros assuntos, né, mas como foco principal, dos 3 tipos de assinatura, que é a simples, a avançada e a qualificada, para a comunicação entre os entes públicos, não é isso? E para o cidadão brasileiro poder acessar, se autenticar e assinar os serviços públicos, federal, municipal e... Faltou um, hein? Federal... Estadual, através desses 3 tipos de assinatura. Então, é muito bom receber vocês e vamos ouvir da Francimara, do Edmar, o que foi a aprovação dessa lei. Foi uma coisa bem difícil, né, Francimara? Com certeza. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Foi realmente um grande marco, eu diria que foi o segundo grande marco da infraestrutura de chaves públicas brasileira, que, além dela, a gente adquiriu agora novos modelos de assinatura. Então, em 2001, a gente teve a MP 2200, que instituiu a ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, e agora, em 2020, a gente teve a Lei 14.063, que traz os novos modelos de assinatura. É muito importante porque a gente alinha o nosso modelo ao modelo europeu, que também trabalha com esses modelos de assinatura, e traz algumas facilidades para o usuário, porque a gente que vem trabalhando nesse mercado da identidade digital, a gente sabe que é um grande desafio, principalmente nesses tempos de pandemia, onde as pessoas começaram a ter mais dificuldade em deslocamentos e tal. Então, a gente teve essa grande conquista, que é poder emitir o certificado de maneira não presencial, mas observando todos os níveis de segurança que já existem hoje na ICP, e trazendo novas possibilidades do cidadão se conectar, porque muitas vezes eu não preciso de uma credencial muito robusta para acessar uma informação que não é tão crítica, mas existem informações que são bastante críticas e que precisam de assinatura bem robusta, e tem algumas que são, vamos dizer assim, intermediárias. Então, a gente tem aí os 3 modelos de assinatura: a assinatura simples, que seria mais ou menos como se fosse um login e senha, ou só a colocação de uma biometria. A assinatura avançada, ela já agrega outros atributos de segurança. A gente pode até dizer que seria um certificado digital que não está na cadeia da ICP Brasil, mas não, isso não quer dizer que seja o único modelo possível para uma assinatura avançada. É um dos tipos, né, de uma assinatura avançada, porque o mais importante é o que caracteriza. Ela tem que garantir a integridade e a identidade daquela transação. Então, assim, seja uma assinatura de um documento, seja um acesso a uma informação. Então, todo esse processo da avançada, ela agrega mais segurança, mas ainda não é aquela assinatura que a gente já tem a presunção jurídica dela, que é a assinatura da ICP Brasil.
A assinatura avançada, ela trabalha nos modelos de acordo entre as partes, e isso continua ainda com a lei, para ter a sua validade jurídica reconhecida. Agora, a assinatura qualificada, que é aquela feita com certificados digitais da ICP Brasil, essa sim é a mais robusta, né? E é aquela assinatura quando você precisa de garantias que podem, que preservem a propriedade, o sigilo, né? Então, ela é usada para, por exemplo, transferência de imóveis, compra, venda, atos do poder legislativo, executivo, judiciário. Então, eu costumo dizer que uma é assim, é aquela assinatura que você chega e só dá um vistinho, que seria assinatura simples, poderia ser um login e senha. A outra, uma assinatura que você precisa de mais um atributo para que ela seja reconhecida. Então, por exemplo, quando eu tenho que assinar e levar minha identidade para alguém conferir, né? Então, estou fazendo um paralelo com o mundo natural Sim. e o mundo virtual. E aquela assinatura qualificada é aquela que você tem alguém que manifesta fé pública sobre a sua assinatura, dizendo que você é você mesmo, da mesma como a ICP Brasil faz ao fazer a emissão dos certificados digitais. Então, eu acredito que a gente tem um modelo completo que atende muito bem a sociedade brasileira, que tem níveis de segurança diferenciados e que são acessíveis à população dentro dos modelos que a gente já tem hoje no mundo natural e que a gente passa a ter no mundo virtual. Com a diferença que uma assinatura avançada e qualificada, ela já tem os seus atributos, que você não precisa, por exemplo, toda vez mostrar a identidade, porque ela já foi, de certa forma, identificada. E a assinatura qualificada, eu vejo que as pessoas às vezes falam, o certificado digital, tem que comprar um certificado digital. Mas pensa, todas as vezes que você vai no cartório, você paga para fazer um reconhecimento de uma firma. Então, você tendo um certificado, você pagou aquele certificado e agora você reconhece todas as suas firmas de uma vez só. Né? Então, eu acho que a gente tem um modelo muito moderno, que atende às necessidades, e principalmente no mundo que mudou completamente esse ano, a gente tem possibilidades de manter os níveis de segurança e de acessibilidade às informações de acordo com o nível de criticidade. Então, acho que foi uma grande vitória do povo brasileiro essa lei. Eu também acredito muito. Inclusive, eu vou acrescentar uma coisa que você estava falando, que não é só isso, é que o uso do certificado digital ICP Brasil, ele dá tantas garantias que o usuário, quer dizer, os signatários de um determinado documento assinado não precisam provar futuramente, né? Se tiver, no caso, um litígio, alguma coisa, provar evidências. Então, eu costumo dizer que é até um seguro de garantia o certificado digital ICP Brasil, porque você fica tranquilo que o que você assinou está sacramentado, enquanto com outro tipo de assinatura, isso pode levar a um litígio, ter que contratar advogados, perícia técnica, uma série de coisas para provar as evidências, como é que se diz? Provar, né, as evidências coletadas por um outro tipo de assinatura. Então, também isso é uma coisa assim, bem interessante, porque você assinou com o ICP Brasil, está tranquilo, que aquilo não vai ser repudiado lá na frente. Edmar, agora você podia falar um pouquinho sobre a videoconferência. Como é que está isso? Muita gente perguntou para a gente aqui no CriptoAdi se agora já pode fazer a videoconferência com a emissão primária, ou seja, com o primeiro certificado. Isso já está certo? Ou tem que ser homologado pelo comitê gestor? Como é que está isso? Bom, primeiramente, muito obrigado, Regina e Suzana, pelo convite. É sempre uma honra falar aqui no CriptoAdi, seja escrito ou por vídeo, minha primeira vez, o que demonstra ser um sinal de prestígio e reconhecimento pelo trabalho que a gente faz na defesa dos interesses da ICP Brasil, eu aqui no meu cantinho defendendo o interesse das ARs. A Lei 14.063, aprovada, como bem explicou a Francimara, ela abre a possibilidade
de que, além daquela emissão tradicionalmente feita presencialmente, ou seja, na presença dos interessados, sejam eles pessoas jurídicas ou pessoas físicas, essa emissão também possa ser feita por outro meio que garanta os mesmos níveis de segurança dessa emissão presencial. Atualmente, esses outros meios foram consagrados na emissão por videoconferência, que está amparado pela Resolução 170 do Comitê Gestor, subsidiada pela medida provisória 951. Como a medida provisória 951 caducou, não foi convertida em lei, então essa resolução ela não tem mais amparo legal. A gente precisa, então, de uma nova edição de resolução do Comitê Gestor. Essa proposta já está em andamento, o ITI já distribuiu essa proposta entre as partes interessadas. A ARB foi convidada a participar desse processo de debate para a construção de um texto de consenso entre as ACs, as ARs e as entidades que representam os interesses dessas empresas, tentando, e eu acho que essa é a principal característica dessa proposta de resolução, que deve ser aprovada muito em breve. A gente, a partir do mês de novembro, já tem, então, a possibilidade de fazer a emissão também por videoconferência. Eu acho que o principal ponto dessa proposta de resolução é tentar reproduzir ao máximo a experiência da emissão presencial. E quando eu falo isso, é porque a proposta do ITI inclui fazer a coleta biométrica, a gente chama de fingerprint, né? A videoconferência a gente sempre vai associar a videoconferência à captura ou ao match biométrico da biometria facial. O ITI está incluindo na legislação infralegal, evidentemente, que a gente faça a coleta e o batimento também das impressões digitais, o que configura um desafio tecnológico para todos os envolvidos, para as ACs, para os PSBios, para os PSC, também para as ARs, mas eu acredito que o caminho, se não esse, deve estar muito próximo a esse, porque a ICP Brasil consagrou-se como uma tecnologia monochannel. Eu só tinha a possibilidade de emitir um certificado digital se eu comparecesse até uma autoridade de registro ou se a autoridade de registro enviasse um agente de registro até a minha casa, o meu trabalho, onde eu estivesse. Só tinha esse jeito de fazer um certificado digital. Com a inclusão da videoconferência, a gente passa a ter uma tecnologia que tem outro canal, e aí a gente entrega à sociedade brasileira a opção de escolher o melhor canal da sua conveniência. A experiência da videoconferência também restou comprovado que não é tão trivial como muitas ARs às vezes interpretam, que essas medidas elas visam a acabar com o negócio de AR, muito pelo contrário. O que as autoridades de registro me relataram, especialmente as autoridades que são associadas à ARB, é que a videoconferência ela reduz os custos da operação, é muito mais rápido e você evita, inclusive, que seu agente de registro, seja em tempos de pandemia ou por outras questões de força maior, tenha que se deslocar até uma autoridade de registro ou até a casa, o trabalho, enfim, a localidade onde o interessado esteja para fazer essa emissão. Então, acho que é uma vitória, acho que a sociedade brasileira ela tem agora a opção de fazer um certificado digital também por videoconferência. Eu acho que esse é um ponto importante. É a possibilidade, não a obrigatoriedade. Quem quer fazer o seu certificado digital presencial, quem quer receber o agente de registro, quem prefere esse caminho, vai continuar com essa possibilidade, mas essa geração 4.0 que a gente sabe que vai emergir mais cedo ou mais tarde no Brasil, nos negócios, constituindo empresas, tendo que assinar contratos, essa geração quer uma tecnologia muito mais moldada ao seu dispositivo favorito, que é o smartphone. Então, acho que agora a gente tem o ICP Brasil, mais do que tudo, para todos os cidadãos brasileiros. Edmar, agora só uma questão. Que muita gente pergunta para a gente esclarecer. Nesse momento, hoje, por exemplo, dia 1º de outubro, a videoconferência está valendo? Então, a videoconferência está valendo de acordo com a resolução 155, aprovada em dezembro do ano passado, para as renovações de certificado digital. Sim. Então, se você vai renovar um certificado digital, se você já tem biometria coletada na ICP Brasil, você pode fazer a renovação do seu certificado digital por videoconferência. Mas a primeira emissão, muito embora exista amparo legal na lei, a lei estabelece que os critérios serão definidos pelo Comitê Gestor da ICP Brasil, e a gente espera que os debates caminhem o mais rápido possível
para a gente ter uma resolução tão logo aprovada e que vai poder ser otimizada com o passar do tempo. Eu acho que essa técnica legislativa de você não estabelecer qual a tecnologia que você vai usar no texto de lei e atribuir isso a um colegiado que tem muito mais mobilidade para fazer alterações, eu diria que essa é uma característica, uma técnica que foi aplicada ao texto da lei, que vai favorecer todo mundo, os operadores do sistema, nós que integramos, além das associações, o comitê gestor e a sociedade brasileira, que à medida que novas tecnologias de reconhecimento facial, biométrico, possam ser aplicadas ao processo, a gente consegue fazer isso no âmbito do comitê gestor com todo o amparo legal. Mas, por hora, a emissão por videoconferência está restrita à renovação dos certificados digitais. Queria acrescentar também uma coisa muito interessante que o Edmar falou ali, que a videoconferência é uma possibilidade, e a gente tem que lembrar sempre que ela é uma videoconferência, não é um processo automatizado de emissão de certificados. Esse tipo de automatizado, ele pode ser usado para uma assinatura simples, para uma assinatura avançada, mas para uma assinatura qualificada, significa que ela foi... vamos dizer assim, validada por alguém. Então, a gente não está fazendo uma emissão automática, não é um robô que gera. Por isso, tem que ter um agente de registro que vá lá fazer a validação. Então, acho que isso responde muito à questão de que o pessoal pergunta, vão acabar as ARs da ICP? Não. Isso é um modelo novo de emissão, mas não muda a infraestrutura de chaves públicas, mudam as tecnologias. Eu brinco que daqui a pouco a gente pode ter uma imagem holográfica da pessoa lá no local, que nós não temos ainda tecnologia suficiente para fazer dessa forma, não acessível para se fazer dessa forma, né? Mas a videoconferência hoje é uma coisa que já está muito comum, até porque a pandemia fez com que até as vovós e os vovôs aprendessem a falar com seus netinhos, né? E eu estou falando para mim também, tá? Que falo com meus pseudos-netinhos, né? Então, todo mundo ficou mais familiarizado com a tecnologia. Então, foi uma conjunção de fatores tristes, mas alguns tiveram resultados ótimos, como é o caso da videoconferência, que vai facilitar muito, não só para esse tempo de pandemia, mas para alguns tipos de profissionais que têm dificuldade. Um exemplo grande é o serviço na área médica, medicina. Pensa um médico com o seu consultório cheio ou num hospital atendendo um cirurgião, ele tem que parar para poder se deslocar para ir fazer uma validação presencial. Isso tem um custo para a sociedade muito alto. Então, acho que assim, a videoconferência não é só uma facilidade também, ela tem esse ganho de produtividade também para aqueles profissionais que têm dificuldade de sair do seu trabalho para fazer. Na videoconferência, ele vai fazer, se ele não puder fazer naquela hora, ele remarca, mas ele está acessível, né? Então, é bem mais tranquilo. Eu queria fazer essa colocação, porque existe muito essa dúvida da questão da AR, se ela vai acabar ou não. E a minha associação é uma associação de autoridades certificadoras e outros produtos tecnológicos, mas a gente sempre fala que a posição das ACs, das autoridades certificadoras, não vão acabar as autoridades de registro na ICP Brasil. Elas vão ser melhoradas, como disse o Edmar. Aqui, naquela hora eu ia falar isso, e completa até o que você estava falando. A gente aqui no Crypto ID, Suzana e eu, recebemos muitas ligações e contatos de pessoas interessadas. Então, agora, por exemplo, a gente é muito atencioso com nossos leitores. Então, nós temos uma lista de pessoas que um está na Dinamarca, tem gente... Me lembra aí, Suzana? Tem gente com todas as situações que precisam fazer. Só não tem gente na Sibéria, no resto do mundo já tiveram pessoas de tudo quanto é lugar. E muitos também, que a gente precisa valorizar, são os fazendeiros, né? Que trabalham com agronegócio. A videoconferência é muito importante para eles, porque esse Brasil é imenso, eles têm... fazendas, por exemplo, que você só chega com aviões, etc. Então, a gente também tem na nossa listinha duas pessoas que estão aguardando a videoconferência.
E eles ligam, passam o WhatsApp, já saiu, já não saiu, e a gente vai atualizando. Então, as pessoas que trabalham no campo, também a videoconferência é muito importante. Não é só o administrador, mas é o administrador, é quem pode, inclusive, emitir solicitações de defensivos agrícolas. Então, tem um universo em torno do nosso mundo de agro, né? E que necessita muito da videoconferência. Então, isso vai ser muito bom para esse povo todo que alimenta não só o nosso país, como várias nações, né? Que a gente acaba exportando muita coisa. Então, é isso. Ô, Regina, queria falar mais alguma coisa, Gina? Eu queria acrescentar a fala inicial da Fran, que eu acho que foi uma fala extremamente fidedigna e que representa com extrema precisão o que está no texto da lei. Essa semana eu tive a felicidade de publicar um artigo no Estadão falando sobre a 14.063, e eu considero que a aprovação da Lei das Assinaturas Digitais é uma vitória da sociedade brasileira. Nesse texto, eu dei 2 exemplos muito simplórios da vida, embora diferentes, e é aquele contrato que a gente faz com o encanador, com o pedreiro, com a pessoa que vem uma vez por semana passar roupa na casa da gente. Esse contrato, ele não tem a mínima necessidade de você celebrá-lo no cartório com reconhecimento de assinatura. Exatamente porque é coisa trivial da vida e a gente consegue... O brasileiro faz muito mais negócios jurídicos sem qualquer tipo de reconhecimento do que reconhecendo. Então, Sim. A gente tem o que o direito civil chama de liberdade da forma. Eu posso escolher a forma de contratação, negociar por mim mesmo com a outra parte, e isso sim tem o seu respaldo na jurisprudência. O que não é a mesma coisa de eu comprar uma casa, porque eu vou contrair obrigações e adquirir direitos, e isso também acaba envolvendo outros ramos do direito, como o direito sucessório. Mas o que eu acho interessante é que a lei consegue reproduzir esse cenário da vida civil. A lei conseguiu levar isso para dentro do universo tecnológico. A maior parte das assinaturas eletrônicas que serão feitas na interação com o governo ou que as partes decidam fazer entre si são assinaturas eletrônicas simples e avançadas, ou seja, muito mais fáceis de adquirir, muito mais baratas e muito mais modais. Aquelas transações mais sensíveis, em que a lei não permite liberdade de forma, ou seja, eu tenho que fazer de um jeito estabelecido pela lei, essas transações foram reservadas no mundo eletrônico a serem assinadas com certificado digital ICP Brasil. Então, enquanto muita gente está falando de lei, do monopólio da ICP Brasil, eu falo uma lei que vai ao encontro de um anseio democrático da sociedade. Inclusive, eu estava estudando hoje de manhã, a primeira versão da medida provisória 2200 fala exatamente isso no artigo 13, que é um direito do cidadão brasileiro relacionar-se por meios digitais com o governo. A gente está, de fato, saudando uma dívida histórica de pelo menos 20 anos, e agora o cidadão brasileiro, tendo um certificado digital ICP Brasil, ou não tendo um certificado digital ICP Brasil, ele poderá transacionar minimamente com o Estado. Isso evita fila, deslocamento desnecessário, vai evitar, por exemplo, como exemplo básico, que pessoas tenham que ir de madrugada para a fila de posto de saúde para conseguir uma consulta. As pessoas vão poder entrar num site, num aplicativo, fazer esse agendamento e colocar um algoritmo para substituir essa madrugada mal dormida. É uma vitória do brasileiro, a 14.063, e eu acho que eu não poderia sair daqui sem ressaltar que não tem monopólio nenhum. É uma vitória da democracia. Você pode ter monopólio numa indústria que tem quase 200 autoridades certificadoras. Que monopólio é esse? Privadas, ruim, né? Está muito ruim. É um monopólio de muita gente, né? Muito interessante esse monopólio. Gente, né? Só no Brasil que a gente tem um monopólio de 200 pessoas. Né? Monopólio polipólio. Polipólio, Eu queria acrescentar ainda também uma coisa que eu não falei na primeira. Eu recentemente participei de um evento por causa da minha carreira de segurança da informação, né? E a gente estava discutindo, foi no Security Leaders, a gente estava discutindo Eu assisti.
Você assistiu? Pois é. E a gente estava discutindo exatamente a questão que o Covid matou o perímetro de segurança, né? E que uma das a Graça que falou isso, né? A Graça. Foi a Graça que falou. Ela é muito boa, eu gosto muito dos eventos dela, são sempre muito ricos e ela traz sempre gente muito capacitada para falar. E a gente debatendo lá, a gente colocou isso, a falta do perímetro, esse novo modelo de trabalho, o home office, o homeschooling, todos eles vão ser baseados numa coisa que é muito importante. É a identidade de quem está chegando ali, para você ter certeza que, já que você não controla o perímetro, você tem que controlar os direitos de quem está ali, né? E isso você só pode definir se você tiver uma identidade. Então, acho que essa lei, como disse o Ed, traz uma grande riqueza para o país, né, ao permitir que o cidadão possa se relacionar de forma digital, né, de forma remota, de forma eletrônica, evitar esse sofrimento, né, do brasileiro, e eu falo tanto o que atende no balcão, porque também não é fácil, quanto aquele que está na fila esperando para ser atendido. Então, acho que isso a gente tem que acabar com essa fila, né? No Brasil, a fila é quase uma instituição nacional. Então, acho que isso é uma coisa que vai ganhar muito tempo para que as pessoas possam fazer outras atividades mais produtivas, né? A gente só vai acabar com a carreira do marcador de lugar na fila, né? Esse é uma carreira complicada. Eu estou brincando. Mas, então, eu acho assim, foi uma grande vitória e, lembrando, ela é uma lei no relacionamento do Estado com o cidadão, né? Ela não determina as questões da vida privada, né? A vida privada ela tem sua regulamentação, o direito privado é completamente diferente. Eu não sou advogada como o doutor Edmar aí, mas a gente sabe que a legislação ela é diferente. Então, nesse caso, ela está trazendo o Estado para o cidadão de uma forma mais acessível. Então, não é monopólio, ao contrário, é um conjunto de autoridades certificadoras e de registro privadas prestando um serviço, né, no que diz respeito à ICP Brasil, e que a sociedade também, outros players, possam participar desse novo modelo, que são as avançadas e as simples também. Então, acho que foi uma grande vitória. E também tem sempre uma impedância em relação à ICP Brasil, em relação a preço, que é uma coisa assim totalmente irresponsável. As pessoas que falam que o certificado digital é caro. Ele é caro, a indústria há 19 anos investe nessa infraestrutura, porque se não fossem as autoridades certificadoras e as autoridades de registros investindo nisso, hoje nós não teríamos um ecossistema tão forte, robusto, alinhado com tecnologias e padrões internacionais como é a ICP Brasil. E o preço, Suzana, que é exímia economista, poderia falar disso, mas o preço é a demanda. Quanto mais pessoas utilizarem o certificado digital, e agora a gente está abrindo a mente das pessoas de que com certificado digital é o certo, é o correto, é o que você não vai ter dor de cabeça lá na frente. E a partir do momento que a gente ampliar isso, o preço vai caindo, né, Suzana? Exatamente. Você também não pode esquecer que as autoridades certificadoras foram responsáveis por uma geração de emprego enorme nesse segmento. Treinamento, capacitação de uma juventude toda que vai se formando como agente de registro e entra nesse meio da certificação digital e da tecnologia da informação. Não podemos nunca esquecer disso. Gente, eu acho que agora nós vamos encerrar. Quem quiser falar mais alguma coisa, foi maravilhoso o nosso bate-papo com o Edmar Araújo e a Francimara, que nos deu a honra dessa nossa primeiro bate-papo. E vamos ver também se a gente volta, inclusive com personalidades que fizeram parte da aprovação dessa lei tão significativa para a população brasileira. Não é isso?
porque o Brasil agora começa a entrar definitivamente no caminho de digitalização. Porque o que não poderia é ter a digitalização sem nenhuma garantia, gente. Isso aí é uma responsabilidade muito grande. O Congresso está de parabéns por essa aprovação dessa lei, com todos os vetos, enfim. Olha, o resultado eu acho que foi muito bom para todos nós, brasileiros. Eu estou falando agora como brasileira, como empresária, eu uso demais o meu certificado digital, não preciso me deslocar nem para lá nem para cá, faço tudo. Eu uso meu certificado digital todos os dias, eu não abro mão dele. Então, isso também vai incrementar muito a ICP Brasil. Mais um detalhezinho, o certificado digital não custa R$200 por ano. Existem outras possibilidades, outras classes de profissionais que têm benefícios para a compra do certificado. É só a pessoa pesquisar, mas não é verdade que o certificado custe R$200 ao ano. E mesmo se custasse, Suzana fala muito isso, mesmo se custasse, é muito barato. A economia, meu marido é advogado, por exemplo, a economia que meu marido faz de deslocamento de táxi para lá, para cá, como é que se diz? Estacionamento, combustível, é uma coisa enorme, enorme. Isso para advogados, para médicos já utilizam, para arquitetos, engenheiros. Tem muita gente utilizando o nosso certificado digital. E também eu acho que a indústria precisa mostrar isso, né? O CryptoIT está aqui. Quando vocês tiverem case, pode mandar para a gente, porque é muito bom as pessoas verem que isso já está sendo utilizado no dia a dia de muitos profissionais. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todos e até a próxima. E você que está assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal e habilitar o sininho, tá? Porque aí sempre que tiver alguma coisa entrando no ar, você vai ser o primeiro a saber. Gente, muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Beijo para vocês Tchau, tchau. todos. Obrigada.